Irmão, será que eu estou fora do corpo de Cristo porque eu deixei de congregar dentro de uma dessas sinagogas cristãs, que é o que o pessoal chama de igreja? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma resposta para dois questionamentos que eu recebi nessa semana de pessoas que se incomodam muito com o fato de que elas têm se reunido sempre, todos os domingos, por exemplo, e elas se sentem mal, que a gente frequentava as reuniões com elas e depois deixamos de frequentar as reuniões, então elas precisam de um argumento para nos convencer a voltar para a reunião. E é claro que o argumento principal é que se você deixar de participar da reunião, então você vai para o inferno. Então essa é a argumentação que a gente ouve desse pessoal que vive nas religiões. Mas vamos analisar com calma do que se trata de fato o corpo de Cristo, que é o que muita gente chama hoje de igreja. Só que na verdade nós sabemos que o corpo de Cristo ele não é um lugar de quatro paredes e um teto em que as pessoas ali estão congregadas nesse local. O corpo de Cristo na verdade é invisível, porque nós na verdade nem sabemos se a pessoa ali que está atrás de uma tela ou que está em outro país, se ela é corpo de Cristo ou não. Então não é pelo fato de que uma pessoa esteja congregada num lugar e eu nem conheça ela, que ela vai deixar de ser corpo de Cristo, porque eu não a conheço. Então, claramente, quando Paulo, por exemplo, cita nas cartas a questão do corpo de Cristo, ele está falando que no corpo de Cristo todo mundo tem a sua função. Quer dizer, uma pessoa ela é mais de serviço, então talvez ela possa ser simbolizada pelas mãos. Outra pessoa, ela é mais missionária, então ela pode ser simbolizada pelos pés. O templo somos nós. Não existe esse negócio de que eu deixei de ir para o templo, porque nós estamos sempre no templo. Porque se o nosso corpo é o templo, então não tem porquê eu querer frequentar um lugar para ir para o templo, se eu sou o próprio templo. Da mesma maneira, não faz sentido alguém dizer para mim que eu estou fora do corpo de Cristo se o corpo de Cristo é eu mesmo, é o lugar que ele escolheu para fazer habitação, e é o lugar que ele escolheu para me reinar. Então o cabeça, que é Cristo, ele está dirigindo todas as partes do corpo dele que não frequenta simplesmente o mesmo local. Só que infelizmente esses religiosos por aí têm insistido nessa doutrina de que o corpo de Cristo ele é o corpo corporativo, quer dizer, é o corpo empresarial. Na cabeça dessas pessoas, o corpo de Cristo é assim: existe a galera que se reúne ali dentro do salão, que na verdade é uma sinagoga, né? Então as pessoas estão reunidas ali. Então cada uma delas é uma peça do corpo, tá certo? Isso é a cabeça dos religiosos. O pastor da igreja, ele é como se fosse o cérebro, que nada mais é do que se colocar no lugar de Jesus. Então olha que coisa esquisita, porque os caras acusam, por exemplo, a gente que deixou de frequentar uma instituição religiosa como não estando no corpo de Cristo. Mas se o corpo de Cristo é governado pelo cabeça que é Cristo, e eles substituíram a cabeça de Cristo pela cabeça de uma liderança religiosa, então quem está fora do corpo de Cristo é justamente quem está nas instituições. Eu vou repetir isso para você. Os caras estão falando que a gente não é corpo de Cristo porque a gente decidiu seguir Jesus e não mais seguir uma liderança humana. Os caras insistem em seguir uma liderança humana e seguir um cabeça que é o pastor da igreja deles. E esse pastor é o mau pastor, né? Porque se o bom pastor é Cristo, o resto é tudo mal. Os caras decidiram seguir uma liderança religiosa. Então esse corpo é o corpo desse cabeça, não é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, na verdade, a igreja são os chamados para fora. São aqueles que foram chamados para fora dos apriscos, para fora dos currais, para fora dos sistemas, porque foi isso que Jesus fez, por exemplo, em João 10. Ele entra pelos apriscos e chama suas ovelhas para fora. E aí se formam então os chamados para fora, ou seja, a eclesia, a igreja. Então você percebe comigo, meu irmão, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é aqueles que estão seguindo Jesus do lado de fora. E não são aqueles que estão do lado de dentro, subordinados a um outro cabeça. Então, quer dizer, se existe um outro cabeça coordenando
essa organização corporativista ou ainda essa empresa religiosa, então quer dizer que isso pode ser qualquer coisa, menos o corpo de Cristo. Até porque a gente sabe que as orientações da liderança entram diretamente em conflito com as palavras de Jesus. Não é isso? Porque naturalmente o Espírito Santo nos direciona para coisas que as lideranças religiosas não concordam que sejam feitas. E, portanto, se você decidir seguir a voz do Espírito Santo e seguir a Jesus, fazer discípulos de Jesus, por exemplo, dentro das sinagogas, automaticamente você vai ser expulso delas, porque ali eles estão fazendo prosélitos de uma visão religiosa, estão fazendo seguidores de homens, seguidores dessas lideranças humanas. Percebe com isso, meu irmão? Não sei se ficou claro para você. Desculpa aqui esse vídeo um pouquinho mais direto e objetivo. Normalmente eu procuro gravar umas palavras mais tranquilinhas, mas dessa vez a gente precisou dizer claramente. E espero que você que tem tido essa dúvida e tem tido esse incômodo de pessoas que te acusam de estar fora do corpo de Cristo, que você ajude essas pessoas a entender que aqueles que estão fora do corpo de Cristo é os que se tornaram corpo de uma cabeça que é diferente da de Cristo. Então, espero que com esse vídeo isso te incentive a seguir cada vez mais a Jesus e não as lideranças humanas. E se você tem alguma dúvida ainda sobre essa questão de precisar ter pessoas dominando sobre outras e cargos de hierarquia dentro da igreja, se você não consegue entender essa relação que Jesus nos ensinou a ter como irmãos, então eu já gravei um vídeo para você a respeito desse assunto que você pode dar uma olhada aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!